Olá pessoal, então vamos aqui mais uma vez resolver mais um exercício aí do Vamos Praticar da unidade 1 de Química de Engenharia Civil EAD para FMU, tá certo? Então esse exercício diz o seguinte, dados os elementos químicos, aí ele dá aqui alguns elementos, né, o G, o J, o L e o M, assinale a alternativa cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes aos apresentados, né? Então o que a gente tem que lembrar? Que as propriedades semelhantes de um átomo ou de um conjunto de átomos, elas ficam representadas na tabela periódica e nas suas respectivas colunas, né? Então aqui nós temos a tabela periódica, nós temos as linhas e as colunas. Das colunas, nós temos aqui os elementos que são agrupados, porque tem grupos dentro de uma semelhança, né? Então, por exemplo, nós temos aqui nessas duas os alcalinos e os alcalinos terrosos, né? Nessa última aqui, nós temos os gases nobres, tá? Ou seja, como eles têm características semelhantes, então eles ficam aqui tudo numa coluna só, né? Então é assim que é organizada a tabela periódica, tá? Então só lembrando aqui está a tabela periódica. Nós temos então alguns grupos, né, algumas famílias aí alinhadas em cada uma das colunas que mostra algumas semelhanças, né? Então, como disse aqui, nós temos os gases nobres, os halogênios, os calcogênios, a família do nitrogênio, a família do carbono, do boro, os metais alcalinos terrosos e os metais alcalinos, tá? Então a gente tem que lembrar que aqui, né, nessa coluna, nós temos aqui em cima o hidrogênio. Né? Vocês veem que o hidrogênio ele não está pintado aqui de amarelo, né? Ele está de cinza. Por quê? Embora ele esteja na coluna dos metais alcalinos, ele não é considerado um metal, né? Um metal alcalino. Então ele fica aqui separadinho. Mas no restante, nos demais aqui, está na mesma coluna, significa que eles têm propriedades semelhantes, tá certo? E como é que a gente vai calcular isso a partir do que foi apresentado? Porque ele deu aqui a distribuição eletrônica, né? Como é que a gente vai saber? Bom, com o número eletrônico, né, ou com a distribuição eletrônica dos elementos, a gente consegue localizar qual é o elemento, né, dentro da tabela, né, a gente consegue calcular, e a gente consegue saber também qual é a coluna que se encontra, ou seja, tanto a linha quanto a coluna, né, em que se encontra. Então, no caso aqui do que ele deu, né, a gente tem o seguinte: a gente tem que lembrar que numa tabela periódica nós temos que, se numa distribuição eletrônica ela termina no nível S1 ou S2, ela vai estar ou na coluna 1 ou na coluna 2. Né? Se ela terminou a distribuição eletrônica como S1, então ela vai estar na coluna 1, como é o caso do hidrogênio, que é 1S1. Né? E no caso, se ela terminou com S2, então é porque ela faz parte aqui da segunda coluna, que é dos metais alcalino terrosos, né? E aí nós temos isso também para a letra D, para a letra P e para a letra F. Ou seja, se você tiver fazendo a distribuição eletrônica e ela terminou com P1, então ela vai fazer parte dessa coluna. Se na distribuição eletrônica ela terminou com P2, então aquele elemento vai fazer parte aqui dessa segunda coluna dentro aqui das colunas do P, tá certo? A mesma coisa acontece com D e a mesma coisa acontece com o F, né? Então o que a gente vai ter que analisar? Ele deu a distribuição, então a gente vai ter que localizar se elas estão na mesma coluna. As que estiverem na mesma coluna são então os elementos semelhantes que ele está procurando, né? Então vamos lá, ele tem aqui G1S2, ou seja, se ele vai até a camada 1, então significa que ele está aqui na linha 1, certo? Ele está na linha 1, mas ele está na distribuição S2, ou seja, na linha 1, S2, aqui a gente não tem nada. Porque esse 1S2 é exatamente aqui do hélio, né? Essa aqui é a distribuição eletrônica de um gás nobre, que é o hélio, tá certo? Então, esse G aqui a gente já sabe que é o elemento hélio, tá certo? Então, vamos lá. Segundo, o J, ele tem 1S2, 2S1. Se terminou com S1, a gente sabe que ele vai estar aonde? Na coluna aqui do S1, tá? Na coluna do S1. Bom, ele foi até a camada 2, né? Então,
esse número da frente, na frente aqui, vou até rabiscar aqui. Então, assim, esse númerozinho que está aqui na frente é o número da camada que aquela distribuição eletrônica ela vai, né? Nesse caso, é a primeira camada. A primeira camada, então, é o número da linha, tá? Referente à linha até onde vai, né? Aqui nós temos que é na primeira linha, S2, então a gente tem aqui o hélio, tá certo? No caso do J, nós temos que o J vai até a segunda camada, né? Se é a segunda camada, é a segunda linha. Se é na segunda linha, nós já sabemos que está aqui, ó, daqui para cá, está em alguma dessas. Só que nós temos que ele está na S1, né? A S1, ou seja, é a primeira coluna aqui, né? Porque aqui é S1, essa é S1 e essa daqui é a S2, tá? Então, ele diz aqui que está na segunda linha e na S1, ou seja, esse elemento aqui é o lítio, né? E nós vemos aqui que o lítio ele tem realmente o número atômico 3 e a distribuição dele então fica 1s2, 2s1, tá certo? Muito bem. Vamos para o L. O L ele tem a distribuição 1s2, 2s2. Então, mais uma vez, ele está com o número de camadas aqui até o 2, né? É a camada mais externa dele, até onde ele avança. Como a camada dele é 2, então eu sei que está na linha 2 também, né? Só que ele está na linha 2 e na coluna S2. Então, se ele está na linha 2 de coluna S2, ele é o berílio, certo? Aqui, ó. O número atômico do berílio é 4. Então, se for fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2 é o berílio, tá? Marcando aqui o hélio, que eu esqueci de marcar aquela vez. Agora vamos ver o M. O M ele tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, o que nós temos aqui? Que o número de camadas que ele foi até a camada 3, é a mais externa, tá vendo? Tem a camada 1, preencheu. Depois tem a camada 2, preencheu. Aí foi até a camada 3. Então, se ele vai até a camada 3, então ele está na linha 3, tá? Então, ele está nessa linha aqui, ó. Então, pode ser qualquer um desses elementos aqui da linha 3, ó, tá? Até aqui no fundo. Só que o que ele está dizendo? Que está na camada 3, mas está na linha do S2, ou seja, o S2 é essa daqui, lembra? S1, S2. Depois aqui no meio vem todas que terminam com D, né? Vai até a camada D. Então tem D1, D2, D3, D4 até D10. E aqui é as do P, né? P1, P2, P3, P4, P5 e P6, tá? Então ele está falando para a gente que é na terceira linha, ou seja, essa terceira linha, mas na camada do S2, que é essa daqui. Então nós estamos falando do magnésio, né? E o magnésio ele tem aí o número como número atômico 12, então fazendo a distribuição nós temos aqui, ó, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, somando aqui dá 12. Então nós temos aqui que esse é o magnésio. Então, como ele procura, ele quer saber quais têm propriedades químicas semelhantes, então são os elementos que estão na mesma família, ou seja, na mesma coluna. Então nós temos que esses elementos são o berílio e o magnésio. O berílio é berílio é o 4, aqui, então o berílio é o L, né? E o magnésio é esse M, então L e M. Então o L e o M eles vão ter propriedades semelhantes, né, químicas semelhantes, porque eles fazem parte da mesma família aqui, né, da mesma coluna. Então, a alternativa certa, L e M, pois são metais alcalino-terrosos, né? Então, como a gente viu, essa primeira coluna aqui, daqui para baixo, né, ou seja, com exceção do hidrogênio, então aqui são os metais alcalinos, e esses aqui são os metais alcalino-terrosos, né? Aí a gente tem que lembrar aqui dessa configuraçãozinha aqui, ó, né, ó. Metais alcalinos, ou seja, terminou lá com a distribuição S1, é porque é um metal alcalino. Terminou lá com a distribuição S2, é um metal alcalino terroso. Lembrando que aqui só, né, só para lembrar, não está incluído o hidrogênio, tá? Ele fica aqui separado, tá bom? E com exceção também desse S2 aqui do hélio, né? O hélio, porque ele é um S2, mas ele é da família dos gases nobres, tá bom? Porque ele é estável, tá certo? Então, feito isso, aqui, então a gente tem como alternativa correta a alternativa D, LM, pois são metais alcalino
terrosos, tá certo? L corresponde ao berílio e M corresponde ao magnésio, como nós tínhamos visto aqui, tá? Então as outras alternativas estão erradas. Então G e L são gases nobres, então a gente sabe que não, porque o G é um gás nobre, mas o L não é, né? G e M, pois tem 2 elétrons no subnível mais energético, também não. J e G, pois são metais alcalinos, não. A gente sabe que o G é um gás nobre, né? E o J aqui ele é um metal alcalino, mas o G não, né? Enfim, JL, pois são metais alcalinos, não porque o, o, o L, o L aqui, como a gente viu, ele é um metal alcalino terroso, tá bom? Então é isso aí. Esse aqui foi o exercício 2. Mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like, ativar o sininho para receber as notificações e assim vocês vão ajudar o nosso canal para que a gente possa sempre fornecer um serviço aí de qualidade para vocês acompanhando, tá bom? E não esqueça de assistir o próximo vídeo que é muito interessante também, continuidade aí dessa série, tá certo? Então, até mais.